pedidos, neste vídeo eu vou atualizar sobre o que a mídia coreana está informando sobre a queda do Boeing da DJI na Coreia do Sul. Se você ainda não sabe sobre este assunto, eu tenho alguns vídeos explicando em tempo real na época, então dá uma olhadinha na minha playlist Notícias para você entender melhor. Enquanto chegam as notícias sobre o conteúdo das caixas pretas, muitas dúvidas surgem sobre a causa do acidente. Mas o que no Ocidente estão chamando de teoria da conspiração seria apenas imaginação, ou quem está respirando essa tragédia tem motivos reais para desconfiar de algumas coisas? Enquanto alguns conjecturam falando de mecânica, repetindo prints e dando isopor para as pessoas em vez de dar o conteúdo, hoje nós vamos analisar o que a mídia coreana falou. O mistério sobre a queda do avião na Coreia do Sul aumenta enquanto investigadores avançam para tentar descobrir o que realmente aconteceu depois de abertas as caixas pretas. Fica comigo nesse vídeo até o fim, porque eu quero saber qual a sua primeira impressão. Enquanto roda a vinheta, se inscreva no canal, ative o sino para ficar sempre atualizado com as melhores notícias vindas diretamente da Ásia. Nesse vídeo nós vamos destacar aqui alguns pontos das atualizações sobre a notícia do avião da DJI que sofreu o maior desastre aéreo da Coreia do Sul. Mas o mistério ainda continua angustiando autoridades e os envolvidos. Quando as caixas pretas foram analisadas nos Estados Unidos, descobriu-se que não estavam gravando, principalmente nos cruciais 4 minutos antes do acidente, que é o que está faltando, informou o Ministério dos Transportes do país no sábado. Autoridades que investigam o acidente devastador disseram que as caixas pretas do avião pararam de gravar nos 4 minutos antes do avião atingir uma estrutura de concreto no final da pista de Muan. Foram examinados originalmente na Coreia do Sul, disse o Ministério. Quando os dados foram considerados ausentes, eles foram levados para os Estados Unidos e analisados por reguladores de segurança americanos. Então, como que tudo aconteceu? Os pilotos receberam um alerta dos controladores de tráfego aéreo em uma chamada de emergência sobre uma possível atividade de pássaros. E então o avião emitiu um sinal de socorro antes do acidente, mas a causa exata do desastre permanece obscura. Investigações preliminares sugerem que os pilotos abandonaram uma tentativa de pouso após o chamado de emergência e iniciaram uma outra aproximação. Mas em vez de fazer um giro completo, o jato fez uma curva fechada em direção à pista única do aeroporto, vindo do lado oposto, e aí ele caiu sem o trem de pouso acionado. Autoridades sul-coreanas iniciaram uma inspeção de todas as aeronaves Boeing 737-800 em operação, bem como uma investigação mais ampla de todas as operações aéreas do país. A descoberta de que os minutos finais cruciais estão faltando nos gravadores de voo é surpreendente, disse um investigador de acidentes do Ministério dos Transportes. Isso poderia sugerir que toda a energia, incluindo a reserva, pode ter sido cortada durante aqueles momentos finais, algo que seria uma ocorrência rara, disse assim a Reuters. A polícia sul-coreana disse em um comunicado no início dessa semana que investigadores fizeram buscas nos escritórios da operadora do aeroporto. Na Autoridade da Aviação dos Ministérios dos Transportes do Condado de Muan, no sudoeste, o escritório da DJI em Seul. Apesar do pedido de desculpas da empresa, o presidente executivo, CO, da companhia aérea sul-coreana da DJI, o Kim E-bae, e outro funcionário da empresa foram impedidos de sair da Coreia do Sul. As autoridades planejavam apreender documentos relacionados à operação e manutenção da aeronave e das instalações do aeroporto. Algumas famílias pediram que a investigação fosse realizada com o envolvimento de especialistas independentes e não liderada pelo Ministério dos Transportes. E com todas estas surpresas e obstáculos nas investigações, começaram a surgir na internet teorias de conspiração fomentadas pela instabilidade política que a Coreia está passando. Os 2 sobreviventes que eram tripulantes foram ouvidos. O Sr. A disse no hospital, quando acordou, que ele não se lembrava de nada. A outra sobrevivente, que nós vamos chamar de Sra. B, é uma comissária de bordo na faixa de uns 20 anos. Ela foi levada para o Hospital Central de Mokpo e estava em condições boas o suficiente para responder perguntas da equipe médica e manter essa conversa. Durante o processo de transporte, a Sra. B teria relatado suas memórias à equipe de resgate dizendo: "Segundo me lembro, acho que foi uma colisão com pássaros e saiu fumaça de um dos motores do avião, seguida por uma explosão." Ela foi transferida para o Hospital Asan em Seul, que aquela tarde está recebendo tratamento, e ela tinha gesso na perna direita e um curativo na cabeça. Além disso, o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes
anunciou no dia 13 que violações de regulamentos foram descobertas durante uma inspeção especial realizada em companhias aéreas proprietárias do Boeing 737-800, o modelo que causou esse desastre da DigiWare. Os voos internacionais devem ser inspecionados dentro de 48 horas a partir do horário de partida do primeiro voo, mas algumas companhias aéreas confirmaram casos em que as inspeções foram realizadas com 2 horas de atraso. Quando a luz indicadora de superaquecimento da bomba do motor elétrico do sistema hidráulico acende, todos os 4 tipos de filtros devem ser substituídos, mas houve casos em que apenas um filtro foi substituído. Os investigadores apontaram 3 problemas principais: uma colisão com pássaros, um trem de pouso defeituoso e a barreira da pista como possíveis problemas. Mas alertaram que uma colisão com pássaros não leva a uma falha imediata do motor. E se houver uma pane elétrica, nesses 4 minutos que se perderam na caixa preta, que é independente, tem que descobrir como o avião conseguiu fazer o contorno e pousar. Os 3 maiores mistérios sobre este acidente ainda estão sem resposta. Será que os asiáticos, incluindo as famílias, que querem respostas, estão pensando demais? Suas teorias seriam realmente conspiratórias ou tem um fundo de verdade em todas elas? Nós esperamos respostas. Curta e compartilhe para ajudar o canal e deixe seu comentário e suas impressões sobre esta notícia. Tenham todos uma ótima semana, se cuidem e até o próximo vídeo.